E aí, mano, tudo É, bom? Como você tá? Tá de boa? Cara, ontem eu. Mano, eu descobri uma coisa muito da hora ontem. E eu quero muito que você veja. Lançou um novo álbum do Fórmula 1, que é do Hans Zimmer. Que no caso que é o novo filme do Fórmula 1. É top demais, cara. Eu recomendo demais que a gente veja, cara. E você quer ver? Tipo, cara, é muito da hora, saca? Muito da hora, de verdade, é muito da hora. é, da hora. Eu gostei. É que eu nunca tinha visto antes, saca? Eu tenho um pouco de vergonha de, sabe? Mas eu acho da hora. Eu vou assistir porque você falou. Eu não gosto muito de Fórmula 1. Meu pai não gostava. A gente meio. A gente não gostava muito, saca? Como assim você não gostava de Fórmula 1? Era um dos esportes mais da hora que passava no domingo. Como que você não gosta? O que, que tem na sua cabeça, seu louco? É que. Na verdade, eu vou ver, tá? Eu vou ver. E eu acho que vai ser da hora, tá? Eu acho que vai ser da hora. Show, beleza. Eu vou lá tomar uma água ali, tá? Beleza. Que merda, eu odeio Fórmula 1, cara. Eu não quero ver Fórmula 1. Mas se eu preciso ser aceito, ser um cara mais legal, eu acho que eu preciso ouvir ele. Eu acho que eu vou ver Fórmula 1. Vamos. Mas, cara, Fórmula 1 é muito chato, cara. Eu vou ver só por agradar ele. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento? Bom, antes de começar, eu queria agradecer. Antes de começar, eu queria agradecer imensamente pelo apoio que vocês estão dando nesses vídeos aqui no canal, de verdade. Muito obrigado a todos. Sobre essa nova fase da fé, que eu acho que, tipo, uma coisa muito importante ser dita aqui, tá? Me desculpe de verdade pelo áudio do vídeo passado, deu um pouco ruim. Eu acho que eu tinha esquecido de colocar o microfone no lugar exato aqui, acabei deixando de fora aqui, mas tudo bem. Saiu o áudio pelo menos, né? Isso que importa. Bom, espero que esse vídeo aqui saia o áudio direito. Bom, já vamos já no tópico do vídeo de hoje. Galera, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre o cara que estava sentado desse lado e desse lado? Qual que é a diferença desses dois? Vocês podem até comentar aí no vídeo, aí nos comentários, eu deixo, tá? Eu deixo, vocês podem comentar, fique à vontade, pode ir comentando aí embaixo. De verdade, pode ir comentando, tá? Eu espero. Já comentou? Beleza. Galera, entre esses dois, tem um cara confiante que ele sabe que ele é legal porque ele acredita que ele mesmo é legal. E o outro lado tem uma pessoa que é tímida e quer sempre agradar as pessoas. Aí tá o bagulho, aí tá o gargalo da história. Galera, eu vou já começar com uma pequena história minha. De novo, coisa chata. Sim, eu vou começar falando uma historinha minha. Quando eu já criei o canal, eu era uma pessoa que tinha muita vergonha. Eu acho que na cerca de 2021 até 2022 eu era uma pessoa muito vergonhosa. Eu não compartilhava meus vídeos. Tipo, sempre quando eu via um vídeo no meu canal, eu não compartilhava. Então, tipo, sempre que alguém via eu clicava no nick do meu canal, eu ficava com vergonha, falava assim, meu Deus do céu, o cara vai ver o vídeo do meu canal, era muito ruim. Desculpa. Mas, tipo, eu comecei a pensar assim, mano, por que eu tenho vergonha das coisas que eu gosto de fazer? Por quê? É uma coisa que o meu perfil que tem isso. Por que eu tô com vergonha? Aí, tipo, na metade de 2022 até daí por diante, as coisas começaram a mudar. Por quê? Você me pergunta. Porque eu finalmente larguei essa porcaria de vício de vergonha, saca? Porque antes eu achava que timidez era uma coisa genética. Mas não é. Timidez não é uma coisa genética, é uma coisa que tem no seu cérebro. É uma coisa que impede você fazer muita coisa, saca? E tipo, eu queria dizer isso pra vocês porque muita gente acha que timidez é coisa genética, mas não é. Eu era uma pessoa tímida, muito tímida. Quando eu comecei o canal, cara, eu não tinha coragem de soltar na câmera. Tipo, quando eu gravava o meu rosto, eu ficava com muita vergonha, cara. E eu ficava com vergonha do quê? Ninguém tava me vendo, sacou? Só era a câmera aqui, ó. Eu e a câmera conversando. O que eu tinha vergonha do quê? Essa questão do que eu tinha vergonha. Ninguém tava vendo eu aqui presente, nesse momento aqui. Ninguém tava me vendo. Só depois que eu me ver. Quando eu postar o vídeo. E por que eu tinha vergonha? Isso era uma coisa que, tipo, cara, por quê? Por que eu tô pensando nisso, saca? Era uma coisa que eu me perguntava. Então, daí por diante, eu parei de pensar, de ficar com vergonha.
Então, tipo, o que fazia com essa vergonha? O que me impedia nessa vergonha? Porque eu queria agradar as outras pessoas. Essa é a questão do vídeo. Porque, tipo, o que eu fazia? Vamos supor assim. Vamos pegar um livro aqui, um livro. O Senhor dos Anéis. Eu sempre dou um exemplo desse livro porque esse livro é sensacional. Aliás, eu tô lendo ele ainda de novo. Senhor dos Anéis, um puta livro da hora. Só que quando alguém perguntava, você prefere o livro ou o filme do Senhor dos Anéis? As pessoas diziam o filme. O que me envergonhava, porque eu gosto muito mais do livro do que o filme. E eu dizia, eu preferia o filme. Porque eu queria agradar as pessoas. Eu queria agradar a opinião daquelas pessoas. O que a questão é assim. Porque quando eu dizia que eu gostava de alguma coisa, eu queria agradar aquela pessoa. Eu queria fazer tipo, por exemplo, eu gosto de usar chinelo. O meu chinelo é mais bonito. O meu sapato é mais bonito. O cubo mágico, só o 3x3 que é da hora. O 5x5 não é da hora. Então, tipo, era muito restrita a opinião, entendeu? As opiniões eram muito restritas. Porque eu não tinha minha própria opinião. Eu queria agradar as pessoas. Vou dar um exemplo muito da hora. Tipo, um exemplo que mais me pegou. Violão. Eu sabia tocar violão e o que eu tinha uma paixão imensa. Era o rock. Eu amava tocar rock. Cara, eu sempre curti, saca? É uma paixão imensa que eu tenho. É o rock, sabe? Tipo, é uma coisa que desde criança, desde o rádio, eu ouvia. Guns N' Roses, Queen, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Eu ouvia demais. Até hoje eu ouço, tá ligado? Então, tipo, rock sempre era o meu gosto musical favorito. Só que daí eu fui pra uma escola que tinha meio country, que era meio agrícola, né? Tinha pessoal que gostavam de sertanejo, funk, música sertaneja universitária, aqueles sofrência, música de corno, famosa música de corno. E daí por diante eu comecei a pensar, eu não vou ser muito estranho se eu falar que eu gosto de rock aqui. Tipo, pô, quem gosta de rock hoje em dia, saca? Só velho que gosta. E eu sou um jovem e eu gosto de rock. Cara, eu não vou ser aceito aqui. O pessoal achar que eu sou um cara muito estranho. Então eu comecei a ouvir sertanejo. A questão é que não é que eu não tenho nada contra o sertanejo. Eu já vou colocar de antemão aqui com vocês. Eu vou já jogar na lata. Eu não tenho nada contra sertanejo, mas eu não gosto de sertanejo universitário. Eu gosto de sertanejo antigo, daqueles bem antigo, sabe? Isso eu gostava, porque passava nos rádios, do que eu ouvia com meu pai. Mas eu gostava de sertanejo antigo. Mas quando começaram a falar que o sertanejo universitário era o melhor que tinha, eu comecei a ouvir. E cara, pensa numa fase ruim da minha vida, porque era muito ruim. Mano, eu vou botar na lata, sertanejo universitário é uma bosta, tá? Já joguei aqui na lata, o Twitter vai me cancelar. Ai, momaga. Foda-se, não tô nem aí. Mas é sério, sertanejo universitário é muito ruim. E muita gente ficava ouvindo isso e queria que eu ouvisse também. Chegou um tempo em 2022, eu fiquei só ouvindo sertanejo. E isso me irritava demais, cara. Porque eu não me sentia que eu tava perdendo a minha identidade. Eu tava sentindo que eu não era mais eu mesmo, sacou? Daí que eu tava sendo confiante em uma coisa que não era que ser confiante. Eu não era confiante em alguma coisa. Mano, eu pensava assim, cara, eu não tô sendo confiante em mim mesmo. Eu não tô conseguindo fazer nada, porque eu tô tentando agradar as pessoas e não é o jeito que eu queria, saca? Não é o jeito que é pra ser agradável, sacou? Então daí eu comecei a pensar, cara, eu preciso parar com isso. Vamos parar com isso, tá feio. Daí eu comecei a adotar a minha própria identidade. E antes, como que eu queria que as pessoas gostassem de mim, quando eu adotei minha própria identidade, eu me tornei a pessoa mais amável do lugar. As pessoas que gostavam de sertanejo gostavam de mim por motivos, tipo, porque eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa tranquila, de boa. Seu gosto musical é estranho? Rock? Quem gosta de rock hoje em dia? Enfim, eu comecei a gostar. Isso me... Cara, fiquei extremamente emocionado, sacou? Era uma coisa... Era uma conquista... Cara, que conquista! Entendeu? Uma conquista muito da hora. Porque comecei a adotar minha própria personalidade. Eu comecei a tocar mais rock do que o normal. Eu comecei a ouvir mais bandas de rock. Tem álbuns do Pink Floyd que eu nunca tinha visto falar antes. E quando eu comecei a adotar minha identidade de ser uma pessoa que eu sou, eu comecei a ouvir mais ainda. A questão é que eu adotei minha própria personalidade. E isso funcionou porque as pessoas gostam de mim porque eu adotei minha própria personalidade. Às vezes,
tem pessoas que não curtem isso, tem pessoas que gostam que são pessoas tão vazias, pessoas que não têm sua própria personalidade, joga a sua personalidade em outra pessoa que também não tem. Vamos supor assim, uma turma, uma escola assim, você tá lá na escola indo todo dia, pá, e você, tipo, conhece um carinha muito chato, feio, mas, tipo, ganha a atenção de todo mundo, porque ele grita. Essa é a questão, porque ele grita. E ele é engraçado. Ele fica gritando e ele é engraçado. A questão é, quando você é uma pessoa que grita e é engraçado, as outras pessoas que não têm personalidade, são tristes da vida, joga a sua frustração nelas, tipo, jogam que ele é engraçado, vão rir dele, vão dar atenção total pra ele, sei lá, vão até filmar ele. Vamos dar um exemplo, vamos até filmar ele aqui. Ele tá cantando piada, vamos filmar ele, que da hora. Aí quando tem uma pessoa que tem a própria personalidade, ela fala, nossa, você é muito esquisito. Meu Deus, cara esquisito. Daí que tá, as pessoas que têm a própria personalidade acabam se queimando. Não se queimando, acabam se afetando por causa disso. Daí que tá a questão, você sendo confiante, isso acaba machucando você, saca? E tipo, uma coisa que também já aconteceu comigo, que eu chateei muitas pessoas porque eu adotei minha própria identidade. E é uma coisa que não deveria acontecer, vamos ser bem sinceros. É uma coisa que deveria acontecer. Tipo, as pessoas queriam que eu fosse lá pra festa, no barzinho, tomar cerveja com eles. Simples, eu falei, não vou. Eu vou fazer o quê? Beber cerveja? Vou perder meu tempo? Beber cerveja? Beber cerveja é ruim, cara. Cerveja é horrorosa, vamos ser bem sinceros. Qual o graça de tomar cerveja? E sabe o gosto, quando eu tomei pela primeira vez, que eu achei o gosto que eu tomei? Mijo gelado. Parecia que eu mijei dentro do copo e eu tomei. Coloquei na geladeira e depois eu tomei. Saca? E tipo, a primeira vez que eu tomei, porque tem gente que gosta, saca? É uma coisa que eu penso assim, sabe? Mas é uma questão que eu não quero nem falar em um vídeo, porque tem chance de eu ser meio até ser banido aqui. Mas a questão é que você tem que chatear alguém pra ser você mesmo. Porque ninguém nasceu pra agradar os outros. Até o violão gritou agora quando eu falei aqui. Ninguém nasceu pra agradar os outros. Cara, nem Jesus agradou todo mundo. Ele chegou aqui na Terra e ninguém apoiou sua ideia. Na verdade, ninguém. Eu quero dizer, muita gente não aceitou sua ideia. Mas muita gente... Eu acabei falando uma baboseira, me perdão. Mas repetindo aqui a fita. Muita gente apoiou a sua ideia. Apoiou que ele é o Filho de Deus. E eu acredito muito que ele é o Filho de Deus. Mas tem uma parcela de gente que não quis apoiar ele. Entendeu? Então, tipo, é assim, cara. A vida é assim. Você não vai agradar todo mundo. Não vai ser uma pessoa que, tipo, vamos supor assim, vamos dar um exemplo bem bobo. Vamos supor, você canta. É um exemplo meu. Você canta. E as pessoas, tem umas pessoas, certas pessoas que não gostam. Você, tipo, vai parar de cantar por causa dessa pessoa? É um exemplo, assim. Então, cara, a questão é, você não é pra, tipo, você, sua vida não é feita pra agradar as outras pessoas. Você vai viver pra sempre agradando, tipo, um cara que não gosta de você. Então, tipo, é um exemplo, saca? Uma menina, por exemplo, muito guri, eles mudam de personalidade pra agradar uma menina. Quando você perceber, uma dica de profissional aqui que eu digo pra você, não é minha, tá? Eu recebi uma dica dessa e eu tô repassando aqui. É um profissional muito legal, uma pessoa muito foda que falou isso pra mim e eu tô dizendo aqui pra vocês. Cara, uma coisa que eu digo a você, mano, quando você, aí na sua vida, você aí tá de boa aí, querendo uma menina pra você casar, pra você namorar, quando você perceber que você tá se mudando de personalidade, você tá começando a gostar do que ela gosta, pode cair fora, sério. Quando você muda a sua personalidade pra outra pessoa, você vai dar errado, vai dar merda, entendeu? Essa é a questão. Então, o que eu digo é você nunca muda de personalidade perto de uma pessoa. Se é uma menina, se é um garoto, nunca mude. Porque o que faz você se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa única, é ser você mesmo. A sua identidade. Não você ser um NPC, uma pessoa que só aceita a vida como que ela é. Você precisa fazer acontecer. Você precisa ser uma pessoa. Você acha mesmo que tem gente que hoje em dia lê Senhor dos Anéis? Olha esse aqui, só tem palavras aqui. Você acha mesmo que tem gente que lê esse aqui e fala assim, que acha incrível igual eu? Eu acho incrível. E eu não tô nem aí que a pessoa que fala que tá ruim é ruim. Foda-se, eu não tô nem aí pra essa pessoa. Tô nem aí. Se ela fala que é ruim o livro do Senhor dos Anéis, é ruim ler, foda-se ela. A questão é que eu gosto. E essa é a minha identidade. Eu gosto de livro longo. É isso aí. Pronto. Acabou o assunto. Essa é a minha identidade. É rude? É ignorante? Muito.
é muito rude, que é isso que eu tô falando agora. É muito rude, eu vou ser bem sincero. Mas é uma questão que você precisa pensar, cara, é verdade. É isso aí. Não tem o que fazer. É a vida. Cara, você precisa ser você mesmo. É claro, você não pode ser um pau no cu e não aceitar a vida, tipo, as outras pessoas falando com você. Tipo, as outras pessoas dando uma ideia e você não aceitar. Isso é babaquice. Eu quero dizer, você não pode ficar só aceitando que as outras pessoas mudem sua personalidade. Você precisa ser você mesmo. E aceitar o que a outra pessoa quer agregar na sua vida. Se é uma pessoa que quer agregar negativamente, que você sente que ela tá sendo negativa, você não vai. Por exemplo, você tem um óculos feio, uma barbicha feia. Tá bom, tô nem aí. Isso aí é uma crítica muito destrutiva. Não liga. Quando uma crítica que é diferente, tipo, arruma seu cabelo, tá estranho. Daí sim eu vou receber, entendeu? É uma questão que você precisa pensar. Peço muito perdão pelo tamanho do vídeo, tá? Eu só queria trazer isso aqui pra vocês. É uma questão que, tipo, é um desabafo aqui com vocês, que já aconteceu comigo. Peço perdão pelo tamanho do vídeo. Muito obrigado de coração que vocês estão assistindo aqui. E esse aí, ele falou, até um próximo vídeo, pessoal.